Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar com Mita Ravindra. Ela é sacerdotisa, uma excelente cantora e criou o Instituto Cultural Brasil-Índia. E antes de começar a nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se inscreve aqui no canal Angeline, fale desse espaço para os seus amigos, para a sua família, compartilhe o vídeo e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Mita Ravindra, é um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por ter convidado e minhas saudações, namastê. Namastê. É um prazer de estar no seu canal para transmitir um pouquinho de cultura para o povo maravilhoso do Brasil. Mita Ravindra, a senhora é da Índia, mora no Brasil há muitos anos, a senhora tem um instituto cultural para divulgar, né, a cultura da Índia, é uma excelente cantora, os sons, quando a senhora transmite, a gente fecha os olhos nos mantras, transmite uma paz inacreditável, né? A senhora é uma pessoa iluminada. E a senhora também é uma sacerdotisa brahmane. Mas como Sim. se isso tudo não bastasse, a senhora nasceu na terra que foi fundada, criada por Gandhi. O que isso significa na sua vida? A missão de quem nasce num lugar que foi fundado por Gandhi é uma missão maior? Tem uma responsabilidade maior? Sim, quando você dirige um instituto, tem muita responsabilidade o que você transmite, você quer transmitir, né? Por ter nascido nessa aldeia, agora já é uma cidade grande, e meu avô, né, o pai do meu pai, fazia a parte da campanha de congresso, né, lá do time do Mahatma Gandhi, e ele foi várias vezes com Gandhi nas prisões, e muitas caminhadas, ele, né, acompanhou o Mahatma Gandhi, e junto com Santo Vinoba Bhave, que aí depois de Gandhi foi Vinoba Bhave, que levou essa missão do Gandhi para diante, né? Então, a minha família toda estava envolvida nessa política do Gandhi. E meu avô, aliás, ele não usava as roupas assim normais, ele fazia, né, costurava, e ele mesmo teava, né, isso que a gente fala, tear. Ele mesmo tecia, na verdade. Né? Tecia, exatamente. Ele e a esposa dele também. Então, a vida toda ele usou isso. Até me deu metros de pano para falar para usar o meu marido também, entendeu? Que eram aquelas túnicas, né? Isso, usada túnicas, por Gandhi. Gandhi, exatamente. Aquele dhoti, né? Mas ele não usava, como ele era médico, porque eu pertenço da família dos médicos também. Ele era médico, meu pai era médico, então, e ele era a massagista ayurvédico do Mahatma Gandhi. Ah, sim. Entendeu? Então, lógico que eu não nasci quando ele era vivo, mas eu acompanhei o meu avô junto com o sucessor dele, que é Vinoba Bhave, né, que já é falecido também. Então, eu lembro que, naquela época, ele
me levava quando eu tinha 4, 5 anos, e desde essa época que eu cantava, eu adorava cantar. Então, imitar, né, as cantoras, cantores, né. Então, ele me levava na motocicleta dele, no ashram do Vinoba Bhave, e lá eu cantava os bhajans, as canções devocionais que ele me pedia, eu cantava. Então, era essa a minha função. Mas a clima era sempre, assim, espiritual, devocional e de serviços, porque ele fazia muito serviço. Ele era, como se chama, médico de um hospital de leprosos. Sei. Então, ele dedicou a vida toda para aqueles doentes, e foi fundado por ele, e, inclusive, agora mesmo, um mês passado, que foi aniversário dele, foi comemorado com muita, muita dedicação e com muitas lágrimas, porque ele realmente dedicava a vida dele, né, para isso. A senhora, quando a senhora fala cantos devocionais, a senhora está falando como se faz na Igreja Católica aqueles salmos que são cantados durante as missas, né? Esse é o mesmo significado, é isso? Isso, tem assim categorias, o mantras, bhajans e kirtans. Então, mantras são em sânscrito, que é língua, né, tradicional, antiga da Índia. E, então, o mantra só existe no sânscrito. Então, alguns mantras que eu cantava, depois alguns bhajans. Bhajans quer dizer, a gente pega um deus, porque existem milhares de deuses lá na Índia. Então, supomos Ganesh, Shiva, Lakshmi, né, deusa Lakshmi, Gayatri. Então, tinha vários deuses. A gente escolhe né, um deus e canta os louvores dele. Como que ele se veste, como que ele se parece. Então, isso tudo está descrito naquela canção. Né? Isso chama bhajan. É uma descrição de deusa ou deus, naquele conteúdo, e depois vem o kirtan. Kirtan é assim, tem 2 linhas que o cantor ou cantora canta e o povo repete, né? Então, isso chama kirtan, quer dizer pergunta e a resposta. Né? Então, desse jeito, essas 3 categorias são mais populares na Índia, no mundo espiritual, né? Agora, vamos no mantra. O que é o mantra? Mantra quer dizer, man quer dizer mente, e tra quer dizer unir. Então, mantra é uma frase ou 2 linhas, assim, que você canta e você medita nele, né? Então, qualquer mantra, e também requer mais atenção, por quê? Porque é uma língua, não vou dizer difícil, tudo no começo é difícil, né? Todas as línguas. Mas o mantra, ele exige a pronúncia. Pronúncia tem que ser correta, porque a mesma pronúncia, se não é correto cantado, ele faz o efeito diferente, né? O mantra a gente canta para ter o benefício para si mesmo. Que é uma coisa para entrar em contato consigo mesmo e para ficar focado, é isso? Exatamente, exatamente. Então, nesse foco, inclui a pronúncia, a melodia, né? E a integração com a deidade. Né? E por que hoje, quando uma pessoa repete muitas coisas, as pessoas falam, nossa, isso virou um mantra? Por que se fala isso no Brasil? Porque quando é repetido, porque não está claro, pelo meu ver, não está claro na mente dele.
entendeu? Não vou especificar isso, porque todas as opiniões são diferentes e cada um tem a sua, né, crença, então isso não tem que ser discutido. Então, eu vejo, assim, que quando muita gente canta mantra, às vezes ela me pergunta, Mita, eu estou cantando certo? Algumas palavras, sim, mas algumas não. Isso modifica sabe, todo o esqueleto do mantra. Entendi. Na verdade, a essência, nada. A senhora está dizendo a essência do mantra, né? Porque exatamente. É aquela frase, a palavra tem poder. Então, ela precisa ser pronunciada de forma correta para que a reverberação dentro do organismo, da mente, aconteça corretamente. É isso que a senhora quer dizer? Para que ela tenha um efeito. Efeito desejado. Né? Então, se não pronuncia direitinho, então o que acontece? A mesma coisa. Para Cris, eu vou chamar de Cláudia, você nunca vai me responder. Certo. Então, é a mesma coisa. O Ganesha, que tem, a gente está cantando o mantra do Ganesha, mas não está pronunciado. Então, a sua prece não está chegando até os pés dele. Então, como que você quer que ele te ajude? Entendi. Né? Então, a gente vê, assim, que a entidade que está na estatueta ou numa fotografia ou num quadro, ele tem um ser vivo. A gente faz oração, então a gente coloca o prana dentro dele. A gente consagra, né, a imagem. Não sei se você está conseguindo ver, atrás de mim tem o meu templo. Sim. Né? E tem vários deuses, e eles, assim, todos estão consagrados. Então, eu faço o puja, eu faço os mantras, às vezes, não todos, se tiver 10, 20 de uma vez, uma hora, se você consegue, rapidamente pode, mas eu não faço assim. Eu acendo o pavio, a gente não acende, os indianos não acendem vela, porque não sei, dizem que tem alguma coisa, substância animal, alguma coisa assim. Então, a gente não acende vela. Olha. Ah, tá. Esse, né? Então, esse é o pavio. Esse é pavio, por que pavio? Aqui tem óleo nesse redondo, né? Aqui tem óleo, e dentro tem um cone, e dentro do cone tem um algodão em forma de caracol, né? Então, a gente coloca e ele acende até acabar o óleo. Ah, entendi. E a senhora, quando vai fazer as orações aos deuses, a senhora acende esse pavio. E aí, a senhora, quando faz essas orações, uma delas é o mantra, é isso? Isso. Então, o mantra, assim, supomos, eu estou acendendo para o Ganesha, ou para todos, né? Todos os dias, de manhã e atardecer, né? 6 horas, né? A gente tem essa tradição de acender isso chama dia. Então, a gente, para cada momento tem mantra. Certo. E quem realmente se dedica na cultura, ele sabe os mantras de cor, né? E faz orações, né? Acho que é dia inteiro a mente fica nessa companhia dos deuses, sabe? Então, nessa vibração, a senhora fala, nessa energia, vibração, né? Essa energia. Então, não venham os pensamentos negativos. Certo. Se afasta. E você, através da recitação do mantra, de tantos anos que você está recitando, você cria uma aura de uma proteção divina.
entre você, né? Uhum. Então, isso não é fantástico? Porque você fantástico. tem né? Então, isso é o mantra. E Né? cada deus, que a senhora diz que são muitos deuses, cada um cuida de uma coisa, ou todos os deuses se conversam e eles têm o mesmo poder? Não, eles têm poderes, mas, assim, especificamente, tem gente que não tem tempo, então escolhe o Ganesha só. Uhum. Faz a oração para o Ganesha. E por quê? Porque o Ganesha é um Deus, a gente fala, que ele dá inteligência, visão e juízo, e, como que fala, tira obstáculos, principalmente, né? E nós temos, na nossa filosofia indiana, trio de 3 deuses. Saraswati, deusa da sabedoria, que toca instrumento, isso demonstra que é sabedoria. Lakshmi, deusa da fortuna, e Ganesha, que tira obstáculo. Então, esse trio, cada casa que você vai ver na Índia, tem esse trio. Aliás, eu tenho também aqui, na minha casa. Então, quando você faz a oração para o Ganesha, ele tira obstáculo para alcançar algum objetivo. Você ganha a fortuna, não em forma de din-din, não, em todo tipo de riqueza que você está pedindo para o Deus, então ele tira o obstáculo e você ganha. Quer dizer o quê? A deusa Lakshmi está entrando na tua casa. Agora, para utilizar aquele tesouro ou aquela, né, abundância, tem que ter sabedoria. Com sabedoria, você leva adiante essa fortuna. Senão, a fortuna, você acaba gastando, jogando, perdendo, e aí? É o que falamos de sabedoria e discernimento, né? É saber como utilizá-lo. É isso. Utilizá-lo. Então, esse trio sempre tem que dar assim, incentivo na sua vida. Por isso, aqui na minha casa, aonde você vai olhar, tem plantas, que eu adoro, e as fotos dos deuses, todo canto. Está conseguindo ver? Tá, estou conseguindo ver. Aí ficou bom. Então, esse é o Ganesha, e eu vou mostrar agora o trio. Tá. Deusa Saraswati e deusa Lakshmi, e... Peraí. Essa é Lakshmi, né? E outro Ganesha, não sei se está conseguindo ver. Estou vendo. Ele está em pé. Né? E a deusa... Um pouquinho mais para baixo, aí. Saraswati. Aqui tem a Vina dele. A Vina é um instrumento dele, dela, né? Então, esse trio sempre fica aqui, a gente acende, a gente faz oração. E o que significa? Eu vou mandar um simbolismo que eu tenho aqui, né? Mas eu posso fazer uma leitura aqui. Tá, por favor. Você conhece o figura do Ganesha, certo? Então, o Ganesha
aquele grande orelhas, né? Ele tem, elefante tem. Aliás, depois eu vou falar a história, por que ele tem o cabeça de elefante. Tá bom. Tá? Então, esse simbolismo do Ganesha. Então, grande orelha para escutar mais, né? Pequenos olhos, concentração. Grande cabeça, pensa alto. Machado, corta todos os laços de apego. Corda que tem na mão para alcançar o objetivo mais alto. Pequena boca fala menos, fala pouco. Um dente, reter bom e desprezar ruim. Esse também tem uma história de ele tem um dente inteiro e outro é cortado. Isso são mitos, né? Então, mas é bonito, dá para a gente tirar a lição dele, entendeu? Muitos significados. Muitos, bênção, ele sempre fica com mão assim, né? Então, abençoa e protege no caminho espiritual ao Supremo. Um dente, já falei. Tronco, alta eficiência e adaptabilidade, o tronco dele. É tronco que fala? Não, é trompa, né? A trompa dele, a trompa. Isso. Grande estômago, digerir com calma tudo mal e bem, que a vida oferece. Tá? Modak. Modak é um doce, que ele faz assim e na mão tem o doce, uma bolinha. Então, é recompensa de sadhana. Sadhana é penitência. Então, depois de tudo, assim, você faz as penitências, os jejuns, sacrifício, mas sem pensar no fruto, né? Porque fruto já está reservado desde que você começou a sua penitência. Isso é óbvio, entendeu? Porque você está fazendo o seu karma. Então, mas o karma, você está fazendo, karma quer dizer ação. Se você está fazendo isso, mas sem ter esse interesse, que vou ganhar, você tem os frutos mais desejados. Certo. Né? Isso que é. Mas tem que ter sem desejos, né? O prasad quer dizer oferendas que nós oferecemos para os deuses, que é o mundo está em seus pés, esperando a sua ordem, né? Se a gente oferece isso, mas tem atrás disso que o Senhor quer da gente, que nós temos, nós estamos oferecendo, né? E o ratinho, ele representa o ego, ele sempre fica pertinho dos pés do Ganesha. Então, ele representa o nosso ego. O ego tem que ser demolido, tem que ser pisado, por isso está nos pés dele. E ele representa os desejos também, né? Toda calamidade que eu vou... Porque, às vezes, as palavras fogem da minha cabeça, mas tudo que está acontecendo, desordem, isso é por causa de nós mesmos, né? Por causa dos desejos mesmo, né?
Então, esse desejo tem que ser dominado, qualquer que seja. Né? Às vezes tem os sábios que já param de comer, só vivem de prana e lá moram lá nas Himalaias e esquecem do mundo. Muita gente, muita gente. Mas eu tenho uma outra filosofia. E qual é a sua filosofia? A minha filosofia é isso, que estando no mundo material, mas seja além dele. Fica longe dele. Se você tem hoje, amanhã não pode ser seu. Uhum. E antes de você ter, era de alguém. Certo. Né? Então, não tem que criar o vínculo, esse vínculo que dá dor. Que a senhora diz que é o apego, né? É o o apego que apego. a gente tem às coisas. Agora, o que a senhora está dizendo é que também é necessário a gente viver nesse mundo para poder ver se a gente ajuda a melhorar. Não é para isso que a gente veio? Sim, é. Porque esse trabalho que você acabou de falar é de formigueiro, sabe? É devagar. Sim. Se cada um pensasse desse jeito, o mundo seria melhor, mas cada um quer mais do que o outro. Mais, que próprio não usufrui. E fica aqui, e fica despejado nas pessoas que a gente não sabe, né? Então, isso, às vezes eu brigo com meus deuses. Eu falo, isso é injusto, Deus. Quem está precisando e quem está vivendo uma vida, assim, regrada, vida espiritual, religiosa, tudo, os pensamentos positivos para os outros, por si mesmo, não tem extravagância, tudo. Então, por que essa pessoa não merece esse conforto que nós dissemos que é conforto, né? E os senhores têm, a senhora tem, dentro da sua filosofia de vida, a senhora tem restrição alimentar, coisas que a senhora não come? Não, eu não como, não tenho restrição nenhuma. Mas eu sou vegetariana, não vegana, mas vegetariana. E a maioria do seu povo é vegetariano? Vegetariano, é. Mas, assim, como na Índia tem muitos lugares turísticos, então, para os turistas, então, no hotel tem um espaço separado para eles fazerem o carne, frango, porco, peixe, que seja. Não é que as pessoas não deve comer, não. Agora, quem mora perto do mar, lógico que vai comer o peixe. Não é proibido, né? Mas não tem que matar o animal como vaca ou boi, entendeu? Para se alimentar. Então, isso era a filosofia do Mahatma Gandhi também. Então, como se dói para animal, então dói, nossa, dói para você, assim, se você... Mas os senhores comem ovo, tomam leite, comem queijo, isso sim. O que é natural, dado pela natureza, sim, isso a gente come. Certo. Olha, todos os dias faço a comida indiana em casa, né? Que tem um arroz, tem a lentilha, às vezes tem feijão, às vezes tem ervilha, chapati é o pão que a gente todos os dias a mãe faz para a família está comendo, ela está fazendo e servindo quentinho para marido, filhos, isso, né? Isso é praxe, isso é tradição, entendeu? Então, aqui também mesmo que eu como só 2 pães, assim, aqueles fininhos, mas eu vou fazer. Certo. Aí a pessoa pensa, puxa vida, tanto trabalho, você está fazendo massa, isso eu falei, isso é de menos, isso faz a parte da cotidiana de uma indiana, entendeu? Sem esse chapati, a gente não tem, assim, o saciedade,
sabe? Porque, na verdade, quando a senhora está cozinhando também, a senhora é uma forma de uma espiritualidade, né? É uma forma de meditar, Sim, é a senhora se dedicar à sua família, é isso que a senhora quer dizer, né? E com isso, o exatamente. seu alimento vai te dando mais saciedade, é isso? Isso. Porque a comida, quem faz, ele tem que gostar. Isso, Não é tem que só ter para amor. fazer, tem que ter o amor. Porque Uhum. você mostra quando a comida está saborosa, você vê que todo mundo está comendo, lambendo o dedo. Uhum. Então, isso é seu sucesso, Aham. entendeu? Então, esse serviço é em cada trabalho que o ser humano indiano faz lá, pensa que não, tem que servir, Uhum. tem que servir. Alguém serviu você, então você também tem que servir. Porque é Ah, um prazer que não tem igualável. e qual que é a história que a senhora esqueceu de contar? É, por que que ele tem um dente? Hum. Então, a gente tem dois épicos, né, religiosos, é Mahabharata e o Ramayana. Então, o Mahabharata foi escrito por um sábio, um rishi, chamado Vedo Vyas. E ele estava escrevendo, mas precisava alguém escritor para escrever. Ele falando e ele escrevendo, outro escrevendo. Então foi chamado o Ganesha, porque ele é uma pessoa inteligente. Então, os dois sentaram em frente, e quando ele fez uma coisa assim, o Ganesha, peraí, o senhor não vai parar de contar essa história, que é uma poema muito grande, que virou um épico, né? Então, esse poema não tem que ser interrompido nem um momento. E levou 3 anos para completar. Eles O ficaram de sábio, frente um para o outro durante 3 anos. 3 anos, porque aquela época era tudo que a gente queria, a gente podia, né? Uhum. Então, tinha os poderes, né? E o sábio falou para o Ganesha que você não vai parar de escrever, porque eu vou falando. Nenhuma palavra você vai desperdiçar. Ele aceitou. Aí começou. No meio do caminho, com anos, a caneta quebrou. O que eu tenho que fazer? Quebrou o dente dele. E aí colocou no tinteiro e começou a escrever. Então, uma das histórias é essa. Certo. Entendeu? Por isso, o Rishi, o sábio, deu o nome para Ganesha, que é Ekdanta. Ek quer dizer no hindi. E Danta quer dizer dente. Então, de um dente, Deus de um dente. Entendeu? Então, Entendi. por isso. E por que é a cabeça do Ganesha? É de elefante. A deusa Parvati, que era a mãe dele, né? Ele era um menino normal, com cabeça do ser humano, e o Shiva era pai dele, né? Então, Shiva foi lá na montanha para fazer meditação, para algumas melhorias, aí ele foi, e anos que ele ficou lá, e ela ficou sozinha, a esposa dele chama Parvati. Parvati ficou sozinha na caverna. Com meditação e algumas coisas assim, sabe? Ela construiu um boneco e deu a vida nele. E falou para ele que, olha, você fica aqui na porta da caverna para ninguém deixar entrar, nenhum animal, nem ser homem, nenhum sábio, ninguém.
eu vou fazer meditação. Não quero ter, não quero ser interrompida. Isso. Ele falou, sim, mãe. Aí ele ficou com o machado dele na porta. Agora, ele não tinha visto o pai, o Shiva. E quando o Shiva vem em casa, ele fica com o machado. Não pode entrar. Minha mãe está em meditação. Não pode. Mas essa é minha casa. Mas como que é sua casa? Não vou deixar entrar. É ordem. Aí foi uma briga entre pai e filho, sem saber. O pai não sabia, é meu filho, o filho não sabia, meu pai. E aí, ele, como Shiva era sempre considerado um deus, assim, de zango, então, cortou a cabeça dele. Aí ele gritou, mãe! Assim, gritou. Aí ela acordou, e aí veio, o que você fez? É nosso filho. Mas eu não estou sabendo, esse filho que é nosso? Não, eu quero meu filho de volta. Isso não posso. Aí ele vai, o Shiva, vai para Criador, que é Brahma. Ele foi lá, e o Vishnu, que é o preservador. Então, ele foi para os dois, e dois desceram na terra e viram a cena, e aí o Brahma fala, Vishnu, você vai nesse atalho, eu vou nesse atalho, vamos procurar alguma coisa. Agora, não falou o quê? Quando o Vishnu estava indo, viu uma elefanta parindo o filhote. O Vishnu pegou a cabeça do filhote e trouxe e colocou no corpo dele. Essa elefanta estava amaldiçoada e foi libertada por causa desse ato que foi cortado. Então, ela ficou livre. Aí, a mãe fala, não, eu não quero esse ser humano assim, com cabeça de elefante. Não quero. Eu quero meu filho de volta. Aí, começou a chorar, tal. Mas o Shiva falou, calma. Ele não é só assim, de cabeça de elefante, mas ele tem muitas bênçãos. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele vai ser uma pessoa inteligente, juízo e talentoso, né? E vai tirar obstáculos de todo mundo, todo o universo. Muita conversa, aí ela aceita. Por isso, a gente, nós, indianos, quando vai numa casa nova, apartamento novo, ou tem uma fábrica nova para abrir alguma coisa, a gente leva antes, supomos amanhã eu vou fazer mudança, então antes, um dia, a gente leva uma estatueta do Ganesha, faz uma oferenda lá, para pedir para ele para tirar todos os obstáculos que vão vir, e lógico que vem, vão vir para tirar numa boa. Por isso, quando eu estou no novo apartamento aqui, então, eu, antes de vir, dia 3 de setembro eu mudei, dia 2 de setembro eu deixei o Ganesha aqui para tirar obstáculos. Estão vindo obstáculos, porque é uma coisa nova, sempre tem algum erro aqui, erro lá, então a gente está consertando, mas está suave, entendeu? Exato. Não tem, né? Agora, a senhora é também uma sacerdotisa brahmane, né? Sim. Qual é a função de uma sacerdotisa e por que chama sacerdotisa brahmane? O brahmane é uma casta, né? É. Que faz as coisas espirituais, educacional, isso que ele é assim, considerado, né, Brahman. Uhum.
e tem que ser vegetariano, lógico, e isso, sacerdote, é como se fosse um padre, né? Uhum. Dizem. E lá ele, às vezes, tem moradia no templo mesmo. E qual é a função dele? Fazer as rezas, limpar os deuses, limpar a área onde ele está reside, e fazer as cultos, fazer as apresentações de canto, chamar os cantores, cantoras, devocionais e chamar a aldeia para se juntar naquela tardezinha com todo mundo, né? Então, essa é a função do sacerdote. Por que que eu escolhi isso? Quando era pequena, lá na Índia, se o mantra, como eu falo assim, dou ênfase na pronúncia, então o sacerdote estava fazendo, porque minha mãe chamava sacerdote, fazer o puja, alguma cerimônia dentro de nossa casa, e falava para nós sentar tranquilo, era 1, 2 horas lá sentado, a criança, tá? Então, essa é a educação de criança em cada casa. Então, o que ele falava? Não entendia. Mas, mãe, eu perguntava, o que ele está falando? Ele está falando as coisas de deuses. Você fica quieto. Essa era sempre a resposta da mãe, porque ela também não entendia, coitada. Né? E quem tinha essa coragem de perguntar para sacerdote o que o senhor está cantando, pode explicar para a gente? Jamais, jamais. Não perguntava nada. Aí eu casei, eu vim aqui, meu marido era, graças a Deus, como eu queria, né? Então, a mente nossa parecia 2 corpos e 1 mente, entendeu? Então, ele explicava, tá? Mas mesmo assim, sempre tinha ponto de, sabe, interrogação sempre. Aí, quando foi uma vez, e minha mãe chamou um sacerdote para fazer o puja em casa. Aí, depois de fazer tudo, aí perguntei para ele. Ele depois me explicou todos os porquês que eu tinha. Entendeu? Aí falava, mãe, agora a senhora senta, como a senhora me falava para sentar, agora a senhora senta e escuta o que ele está falando. Agora sim eu aceito. E essa vontade me levou para fazer o casamento da minha filha, do meu filho, lá na Índia, com quem eu sigo, o método, entendeu? E aprendi, eles têm um livro, aprendi, né, quando meu marido estava vivo, então ele explicava, e aí eu fiz traduções em hindi e sânscrito, né, porque o seu marido era sacerdote? Não, ele não era, ele era simplesmente um homem engenheiro. E por que era ele que te explicava? Porque ele tinha estudado na infância. Ah, tá, entendi. Entendeu? Porque pai dele pedia para ele estudar um pouco da nossos Vedas, nossos Upanishads, né? Nossos livros sagrados. Então, ele já tinha eu tenho uma biblioteca aqui, de todos os livros que, quando eu tenho alguma dúvida, eu já tiro e já me esclareço. A senhora, na verdade, se torna uma sacerdotisa de uma forma didática, de uma forma da sua casa mesmo. A senhora não fez um curso para ser sacerdotisa. Não existe curso, não existe de curso de sacerdotisa. Então, nesse ashram que eu fiquei, onde meus filhos casaram, eu fiz a questão de entender melhor se eu quero fazer esses casamentos aqui no exterior, no Brasil.
E por que a senhora veio para o Brasil, aproveitando? Meu marido trabalhava na Volkswagen e o pai dele queria que ele casasse com indiana. E ele adorava música, música e música. Ele E a era senhora, engenheiro. uma excelente cantora, mexeu com o coração dele. Exatamente. Antes de casamento, ele pediu para o meu pai permissão que ela cantasse para nós. Tinha sogro, tinha cunhado, ele. Então, tinha todo mundo e ele pediu licença para o meu pai, eu cantei, e ele falou, olha, por que você tem que levar agora a sua filha para sua casa? Porque era na outra cidade que eu conheci ele, né? Então, ele falou que, olha, aqui tem templo, aqui tem sacerdote, e por que tem que perder o tempo? Porque eu não tenho tempo aqui na Índia, porque ele trabalhava no Brasil, e ele foi chamado por pai para casar lá, entendeu? Então, ele pediu para o meu pai que não precisa ir. Aí meu pai falou, não, é minha primeira filha, e eu quero fazer um casamento maravilhoso, e como ela é famosa, todo mundo vai querer. Então, foi noivado na casa dele, e casamento foi na minha casa. E foi então, depois de quanto tempo? Olha, como foi? 7 de março de 1973, ele me vê. 8 de março foi uma apresentação minha, que ele viu, decidiu. 9 de março foi o noivado. E 10 de março era meu aniversário. Nós saímos da casa dele 10, 11, 12, 13, 14 e dia 15 de março nós casamos. Nossa, e por que o casamento na Índia, ele é tão colorido, as roupas são tão coloridas, elas são tão bonitas, né? Porque é praticamente diferente de quase todo mundo sonha com aquele vestido de noiva branco, isso na maioria, né, dos países. Maioria, E por que na Índia é esse traje, quanto mais colorido, parece que a pessoa vai ser mais feliz, né? Por que é assim? Natureza não é colorida? Então, essa natureza o ser humano também tem que ser colorido, porque mostra a vida. Vida, luz, brilho, entendeu? Agora, o branco não é que é uma cor meio opaca, não. Sim. O branco, lá na Índia, é considerado um vestimenta para viúva. Que a viúva, o preta também não é usado, e branca é usado só como viúva. Então, a vida de viúva lá é meia sofrida. Se a viúva não é, assim, mais engajada na sociedade, isso, aquilo, então, senão ela está quase, morreu o marido, ela também morreu. Ela fica inteirinha de roupa branca. Inteirinha de roupa branca, exatamente. Então, é por isso que no casamento é tanto brilho, tanto luzes e as cores diferentes, lindo, lindo, lindo que fica, sabe? E o casamento dura quase 4, 5 dias. De festa. Às vezes, de festa, de uma semana. Agora, o primeiro-ministro que reduziu um pouco por causa da pandemia, mas, assim, de comida também, que não é para desperdício. Então, as pessoas mesmo dão os pratos, tem barracas de comida, dão os pratos prontos, quando a pessoa está querendo, para não jogar no lixo, certo. Entendeu? Agora, a senhora, então, a senhora veio para o Brasil já faz mais de 40 anos. 48 anos. 48 anos. E aí a senhora decidiu aqui também criar esse instituto para poder divulgar a cultura, é isso? Exatamente. Isso também eu semeei para os meus filhos,
Meu filho dá aula de Ashtanga Vinyasa Yoga, e minha filha é astróloga. Ela não mora aqui, ela mora nos Estados Unidos, mas todos os clientes são brasileiros. Ela nasceu aqui, os dois nasceram aqui, e meu marido falava que depois, se caso eu não esteja aqui nesse mundo, você não vai para a Índia, porque na Índia, na cultura, você vai ser mais um. Aqui no Brasil, você vai ser única. E mais, assim, o tempo que você viveu lá do que aqui. Não, viveu aqui do que lá. A senhora viveu aqui mais tempo do que viveu lá. Do que lá. 19 anos que eu fui casada e vim aqui. Então, 19 anos eu vivi lá. E mais do que 19, eu fiquei aqui no Brasil. E adoro os brasileiros, porque eu tenho maior respeito, maior carinho, nossa senhora. E eu não sinto, um ano foi difícil para mim por causa da língua, mas aprendi muito rápido. A senhora fala muito bem o português. Uhum. Porque quando eu canto, e como sou cantora, então eu dou mais ênfase nas palavras. Porque meu pai falava, quando eu dava a apresentação, ele ficava final do palco, lá, final do público, sabe? Uhum. E falava que até o último, a pessoa que está lá tem que ouvir muito bem o que você está cantando. Então, sempre foi essa a preocupação minha. E português foi assim, um ano eu fiquei assim triste, puxa vida, aqui ninguém entende, eu tenho que viver como, não sei, sabe, naquela época, só 19 anos. Difícil, né? Difícil, longe dos pais, longe dos meus irmãos, então, e eu era a xodó do meu pai. E aí ele não vou dizer investiu, mas dedicou na minha carreira. Então, 5, 6 anos que eu, desde que comecei, porque ganhei os prêmios no nível nacional de canções devocionais. Então, a minha carreira durou lá só, acho que 7 anos só. Então, depois de 7 anos, veio parece uma pedra na minha frente. Como que eu vou ver o mundo para lá? Como que eu vou ver? Tem uma pedra aqui. Então, agora, nesse sentido, meu marido me ajudou muito. Ele foi um incentivador, assim, perfeito. E o fato de a senhora ser uma sacerdotisa, existe um machismo, embora a senhora possa ser uma sacerdotisa, mas existe alguma coisa assim de machismo por a senhora ser uma mulher? Sim, existe. Esse instituto que tem lá chama Shanti Kunj. Kunj quer dizer caldeira. Shanti quer dizer paz. Então, caldeira do paz. Então, tem um instituto chamado Shanti Kunj, que eu sigo os ensinamentos dele, da deusa Gayatri, né, que foi o fundador, Sri Ram Sharma Acharya, e ele era, assim, contra os homens que proibiam fazer alguma cerimônia religiosa por mulheres. Então, ele revolucionou. Isso eu estou falando de anos 60 para cá, né? Ele já é falecido e hoje tem uma universidade lá que as mulheres e homens saem pronto para exercer essa função de sacerdotismo nas aldeias ou na cidade. Então, isso, eu comprei os livros e estudei, traduzi,
porque quando eu fazia casamentos, mais ou menos 30 casamentos brasileiros eu fiz aqui, com tradição védico, né, religioso. Então, tradução era importante, porque sempre foi meu foco isso, porque a pessoa tem que entender o que está fazendo. Se eu estou cantando em sânscrito, ninguém sabe aqui. Então, eu sempre levava uma tradutora junto comigo para eu cantar primeiro, fazia os atos que os noivos tinham que fazer e a tradutora fazia a tradução. Certo. Então, a senhora ainda faz, a senhora ainda faz casamento? Sim, ainda faço. Faz. Ainda faço. E então, a senhora se apresenta em público, ou a senhora tem ou quando a senhora canta, são coisas mais reservadas? Como é? Sim, ainda dou apresentações. Eu tenho 17 CDs de canções devocionais e dos mantras. Eu estou agora lançando um livro meu, Segredo dos Mantras, né? Que acho que vai levar, ano que vem, em janeiro, já está no mercado. Então, esse e os CDs está agora, como é digital tudo, então no Spotify, no Deezer. Tem e esse livro do Segredo dos Mantras, a senhora vai contar qual é o segredo dos mantras ou qual é o segredo de entoar os mantras? Isso. O que significa o mantra? Quais são os mantras que deve utilizar para prosperidade ou para alguns obstáculos de educação, alguma coisa? Então, nós fazíamos tudo isso. Além de estudar, lógico, cantavam esse mantra para fazer a veneração para aquela deusa da sabedoria, que é deusa Saraswati. Agora, Mita Ravindra, a senhora tem uma sabedoria, é uma coisa, assim, ouvir a senhora é uma delícia, né? Um conhecimento, uma espiritualidade. A senhora transmite muita paz, assim, quando fala, né? Muita segurança. O que a senhora diz para as pessoas que estão passando por esse momento tão difícil? Envolve, vamos falar, da pandemia, de gente que perdeu seus entes queridos, de pessoas Sim. que não puderam vivenciar o luto, de pessoas que estão desesperadas porque estão desempregadas, de gente que está com depressão, de pessoas que ficaram com sequelas da Covid, né? E que olham assim para o mundo, parece que não há solução. O que a senhora diz para essas pessoas? Por nossa filosofia, eu penso assim, meu pensamento é assim, nessa pandemia, todo mundo sofreu, né? Eu nem saí de casa, era 1 ano e meio, nem desci do elevador para a rua, não. Tem essa tristeza no mundo, tem essa escassez, né, financeiro, tudo isso, mas eu rezo além de Deus, para as pessoas ricas, que eu digo, tenham um pouquinho de consciência de colaborar, dar emprego para essas pessoas, mesmo que se tem uma fábrica, então dê emprego para essas pessoas, entendeu? E pelo menos 1 ou 2 vezes dê alimento para aquelas pessoas que não têm, aqueles velhinhos que estão na rua, mendigando, então, ou num asilo, né, ou uma creche, né, dá uma vida digna para eles, que vocês podem, vocês têm capacidade. Então, por que demora? Também tem uma coisa que eu vou dizer, quando demora para ter resultado de algum obstáculo que temos na vida, você tem que ter
um pouquinho de esperança e pouquinho de calma para ser realizado aquilo, porque o tempo seu, o tempo de Deus, tem muita diferença. Seu 1 minuto pode ser 1 ano dele. Ou 1 minuto dele, seu é 1 ano. Estou dando um exemplo. Uhum. Mas gente... isso não quer dizer passar fome, né? Então, se a pessoa está passando fome, a senhora reza para quem também tem muito dinheiro, muita grana, tem condições que ajudem as outras pessoas, ou dêem emprego, colaborem, né? Para que elas possam compartilhar. Não para criar os preguiçosos, não. Certo. Tá? Dê o trabalho digno da capacidade da pessoa, mas tenha paciência ambos dos lados. Entendeu? Então, esse intuito, se cada um tivesse, o mundo seria diferente. A ganância está tomando o lugar. Aonde vão levar tudo isso? Uhum. Tudo a ganância está tomando o lugar do amor, não é? Exatamente. Então, mesmo que cada pessoa ajuda uma pessoa, tá bom? Já está avançando para, sabe, para ter um mundo melhor, entendeu? E chega de roubalheira, desculpa falar, mas chega. O pobre coitado, se tem um pouco, daquele pouco também você tira um pouco para encher o seu bolso, meu. Desculpa falar. Não dá para tirar dos pobres, né, Anitta? Não dá, né? Não. Então, são 4 castas. Agora, ninguém dá aquele, sabe, importância, porque o Mahatma Gandhi tirou isso, que não, todo mundo é igual. Então, tinha essa categoria de sacerdotes, pessoas educacionais, professores, isso, aquilo, entrava no Brahmani. Kshatriya era guerreiros, né, que saíam do lugar onde nasceram para ganhar o pão deles, né, na caça, no emprego, né, então eles saíam, isso eu estou falando daquela época antiga. Vaishya são, assim, comerciantes, como a gente tem 25 de março, no Brás, né? Então, esses comerciantes são chamados de Vaishya. Agora, Shudra são aquelas garis, empregadas, né? As pessoas que trabalham na fábrica, né? Como chama? Tem um nome que eu esqueci. São os operários. Operários. Então, esses são Shudras. Mas eu pergunto para o empresário, sem Shudra, você tinha capacidade de dirigir sua empresa? Uhum. Não. Então, dá o valor para essas pessoas. Dá o valor digno para eles. Entendeu? Para os governantes. Olha, é lamentável isso. Então, o exemplo que a gente quer que não, o governo tem que ser assim, aí o povo segue eles, mas que governo? Que governo? Pessoas estão perdidas. Os governantes estão perdidos. Não sabem como dirigir um país. Não sabem. Entendeu? Então, aprenda com aquele país que, pelo menos, sabe dirigir. Aprende um pouco de cada um e cria seu reino aqui de justiça, né? Dignidade, né? Tudo isso tem que aprender. A senhora diz que cada governante deve pegar o que tem de bom em cada país para ele fazer no país dele o melhor.
E ele tem que ser Exatamente. um exemplo para a nação, e não uma pessoa que destrói a nação. Né? Que não Destrói a sabe para nação. que lado ir, cada dia é uma coisa, ele não cria, na verdade, um círculo, né, de prosperidade, de vida, para que as pessoas possam caminhar, não é isso? E aí, automaticamente, esses roubaleiras que as pessoas roubam, né, até o pão, né, coitado, vai roubar, vai ser pego, né? Agora, tantos milhões que eles roubam, ninguém pega. É. Entendeu? Então, outro dia eu li, eu achei interessante, uma senhora, né, ela entrou num estabelecimento e pegou um macarrão, alguma coisa que o total foi R$10, e ela acabou sendo presa. Aí eu li um negócio dizendo o seguinte, pois é, quando uma pessoa faz isso, está errado e todo mundo condena, mas quando um milionário não paga seus impostos, ele vira um esperto. Então, e não tem? Tem milhares aqui as pessoas. Uhum. Tem. Então, isso é injustiça, isso que eu brigo com Ganesha. Uhum. Eu brigo com Deus, a Lakshmi, Deus é da fortuna. Por que dá para ele? E por que não para nós, que nós estamos precisando? Né? Uma vida digna. Um né? dia a gente vai, quem sabe, um dia a gente vai ter essa explicação, né, Anitta? Acho que agora, na outra Anitta, encarnação. Então, agora eu queria falar sobre isso com você. O que a senhora acredita que acontece depois que a gente morre? Depois da gente morrer, eu acho que tem mais uma vida. A gente acredita na encarnação. E vai e volta sempre como ser humano, para que a gente possa viver. Não. Uhum. Não. Agora, a gente fala que a vida de ser humano é única. Você deve ter feito muitas boas karmas para você ganhar essa vida de homem. E ela vai ser uma única vez. Única vez. Por isso, até que dê tempo, você seja honesta, verdadeira e sempre faz a caridade, né? Isso. E existe uma vida lá, não sei, ninguém veio aí para a gente falar. O que você está levando daqui incompleto, você vai ter que completar na outra vida. Seja, se seu karma se tiver bom, você vai ser um ser humano, mas se não tiver, você pode ser um mosquitinho, um cachorrinho, um gatinho, né? Agora, se karma está boa, então você vai ser adotado com uma rica e vai ficar lá na casa da rica como um gata, né? Tranquila, cachorro tranquilo. Então, o que a senhora acredita há uma reencarnação. Quando a gente vem como ser humano, se a gente cumprir bem a nossa missão aqui, a gente pode voltar como ser humano, ou Sim. a gente pode voltar como um animal, uma planta, um vegetal, é isso? Sim, sim. E a educação ou sabedoria que você adquiriu e você acha que você não completou, você vai completar na outra vida, com certeza. E o que nós somos hoje é da outra encarnação. Nós somos o resultado das encarnações passadas. É isso? Exatamente. Mesmo que a gente não tenha sido um ser humano, que a gente tenha sido uma planta ou um animal. A gente Sim. traz esse aprendizado com a gente. E isso é uma coisa, Ravindra, que nunca vai ter fim. Ela vai e volta, ela vai ser sempre uma reencarnação. Não há o paraíso. Sim. A gente vai voltar, vem e volta, é isso? É ter esse pouquinho de consciência já melhora muito. Uhum. Você melhora você melhora o seu redor, e seu redor melhora o seu ambiente por fora e por diante. Porque daí, quando a gente está bem, a gente reverbera, né?
A gente faz com que as coisas caminhem. Exatamente, Ai, exatamente. Ravindra, é uma delícia te Tá bom? ouvir, né? Mas agora eu queria saber se você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei. Eu acho que disse tudo, né? Tem ainda, tem assuntos que dá para Ficar aqui um dia fazer inteiro. um dia inteiro, é. Mita Ravinda, será que a senhora poderia fazer uma gentileza de cantar agora para a gente um mantra que trouxesse, que nos conectasse conosco mesmo e que nos trouxesse uma paz interior? Vou fazer um mantra, vou cantar um mantra para Ganesha, para tirar todos os obstáculos de todos os seres vivos e dê a inteligência e a consciência para agir corretamente. Om Kharvam Sthulatanu Gajendra Lambodaram Sundaram Prasyandanamadagandhalubdhamadhupa Vyalolagandhasthalam Dantagharidarirudirei Sindur Shobhakaram Vandai Shailasutasutam Ganapatim Siddhipradam Kamadam Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Nossa, namastê. Nossa, muito obrigada. A senhora pode traduzir para a gente? Sim. Nesse mantra é descrito, assim, a fisionomia do Ganesha, orelha grande, tem uma trompa, cada um suas partes do corpo tem uma função, né? Então, esse Ganesha que faço a oração na última linha, que me dê o sucesso nos meus atos, qualquer que seja, e tira meus obstáculos. Que ele me dê sucesso em todos os meus atos e que me tire todos os obstáculos. É isso? Isso. É. Ah, muito isso, bom. Né? Certo. E a outra história que tinha uma disputa no universo que quem é mais poderoso do universo, do cosmos, tudo isso. E quem vai fazer essa volta do cosmos de alguns segundos. Então, tinha muitos deuses, tinha os veículos deles, né? O cisne, o que tinha? O pavão, tínhamos outros cavalos, né? Então, agora, o Ganesha ficou assim triste e ficou assim. Aí muitos animais estavam na volta, mas o Ganesha, você é tão inteligente, pensa um pouco. Não somos seus amigos, a gente vai dar o conselho certo para você. Só isso falou. Aí ele pensou. Aí ele falou para mãe e pai, vocês vêm aqui, sentam aqui na pedra, vocês dois. Eu vou dar a volta quanto quiser
de vocês, porque vocês dois são meu universo. Ele fez e sentou aí na frente dele, assim. Quando todo mundo veio, ué, ô Ganesha, você não foi? Ah, deu risada. Ah, como que ele vai? É porque o veículo dele é um ratinho. Como que esse corpo tão grande vai sentar no ratinho, tal, assim. Estavam gozando na cara dele. Mas o Shiva falou, não. Ele ganhou por inteligência dele, porque ele considera os pais o universo dele. E não é verdade? É. Bem interessante. Então tem algumas assim historinhas para deixar a pessoa consciente que, olha, como tem que dar respeito para os professores, para os pais, né? Que nós estamos vendo no mundo, não está tendo. Não está tendo. Falam de tal maneira com os pais que humilham. É errado. Isso, na nossa filosofia, é um pecado imperdoável. Vamos combinar que tudo começa pelo respeito, não é mesmo? Respeito, exatamente. Respeito e com amor, tá bom? Olha, então, Mita muito Ravindra, obrigada. Eu que agradeço, muito, muito obrigada. A senhora foi extremamente gentil. Nossa, uma pessoa com tanta sabedoria. E eu convido você que está aqui nos assistindo, ou nos ouvindo pelo Spotify, ou nos acompanhando pelo YouTube, se você considera esse vídeo, esse conteúdo de relevância, se você considera que é útil para a sua família, para os seus amigos, compartilhe o vídeo e colabore para sempre disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. E se for possível, não for pedir demais, se inscreva aqui no canal Angeline. Toda quinta-feira, uma nova entrevista. Mita Ravindra, muito, muito obrigado. Namastê. É assim? Namastê. Muito prazer. Obrigada. Obrigada.